E então vamos falar sobre o terceiro livro do Pentateuco, do Antigo Testamento, Levíticos, um livro aí que é basicamente um conjunto de regras e mandamentos a serem seguidos, detalhando também rituais de sacrifício, festas religiosas, práticas de santidades morais e muitas outras coisas. Então, vamos lá, vamos conversar sobre Levíticos. Então chegou a hora de conversarmos sobre Levítico. Até aqui o livro mais chatinho, né, pessoal? Nossa, que livro difícil de ler. Ele é o livro mais curto aí desses 3 primeiros, mas foi o que eu mais demorei para ler, assim, sendo bem sincero. Ele tomou bastante, assim, concentração, porque ele é, como eu falei, um conjunto de leis. Acho que tem 2 histórias dentro desse livro. Até eu separei aqui no meu roteiro. Separei por tópicos, né, daquele jeito, porque eu não vou falar todas as leis minuciosamente do jeito que está na Bíblia. Fiz por tópicos, então eu falo, capítulo 1 fala de tal coisa, capítulo 2 fala de outra, e assim por diante. E deixa eu mostrar para vocês aí essa minha Bíblia linda, né? Essa Bíblia alemã aqui de 1763. Para comprar esse tipo de livro antigo e raro, é o Estante Virtual, tem um linkzinho aí na descrição. Vocês me ajudam só de clicar no link, tá? Eu já ganho uma comissãozinha só de vocês clicarem e conhecer o Estante Virtual aí por minha causa. Caso forem comprar, eu tenho cupom de desconto também. Sempre usem o meu link para eu ganhar a comissãozinha também. Mesma coisa para a Amazon, né? Vocês já estão mais acostumados aí com a Amazon e são as maneiras de vocês apoiarem aqui o canal. Também tem o Clube do Livro, aí que vocês podem estar ajudando. E o meu Clube do Livro, que é de livros raros, né? Eu ensino como achar esses livros aqui. Com diversos sites, como importar, como falar com o correio se eles taxarem, né? Porque é proibido, enfim. É proibido essa taxa dos correios. Então tudo isso eu ensino no meu Clube do Livro. E claro, temos grupo no WhatsApp e muito mais. Então cogite ser um membro aí para ajudar aqui financeiramente também. Porque, gente, não é fácil, sabe? Assumir esse compromisso e tá sempre aqui e de graça, né? Basicamente isso. Eu tô fazendo isso por livre e espontânea vontade. E tô aqui todos os dias conforme o nosso cronograma. Se não conhece o cronograma, tem o primeiro vídeo aqui dessa série. Podem ver que esse vídeo faz parte de uma playlist. Então lá eu mostro o cronograma certinho. Daí lá também falo quando eu vou lançando os vídeos. E o último aviso aí, antes de começarmos, além de me seguir nas redes sociais e obviamente fazer inscrição aqui no canal, deixar o like, compre aí as minhas camisetas da loja, tem aí embaixo, né? Eles estão com frete grátis agora, tá, pessoal? Então acho que vai até amanhã, só até sexta-feira. Então não percam, tá? Não percam aí, que tá valendo demais. Então vamos falar sobre o Levítico. Eu anotei aqui meio que uma introdução a ele, né? Mas enfim, mas uma coisa que eu anotei que gostaria de ler para vocês aqui do meu roteiro, que obviamente não tem como eu decorar tudo isso, né? Olha só que interessante que eu anotei aqui. O livro recebe seu nome da tribo de Levi, que era designada para o serviço sacerdotal e de culto no tabernáculo e posteriormente no templo, né? Que a gente viu lá no Êxodo. Tabernáculo. Levítico é uma obra rica em simbolismo e significado espiritual, destacando a importância da adoração a Deus, da obediência às suas leis e da busca pela santidade e pureza diante dele. Embora possa parecer distante, né, em termos de cultura e práticas antigas, o Levítico continua a oferecer insights valiosos sobre a natureza de Deus, seus padrões de santidade e a relação entre a humanidade e o divino. Então muita coisa que vai entrar em contradição, o que a gente enxerga hoje da sociedade, e também pensar, cara, foi Deus mesmo que falou com Moisés isso? Tem algumas coisas ali que deixam um pouco de dúvida, me deixou com um pouco de dúvida. Lembrando, eu sou cristão, eu sou luterano, eu acredito na Bíblia, mas eu acho que tem muita coisa ali que a gente tem que interpretar, não levar tudo ao pé da letra, né? Essa é a Bíblia que eu estou seguindo, como já mostrei para vocês. E, enfim, eu vou comentar algumas coisas aqui. Eu vou fazer aquela leitura dos tópicos, né, para falar com você sobre cada capítulo. E tem 2 capítulos que são histórias. Eu gostaria de ler um resumo dessas histórias que eu achei bem interessantes. Mas o resto é só, tipo, lei de oferta, como, enfim, lidar com as situações, né? Tudo que Deus passou a Moisés, né, no Monte Sinai, e Moisés tem que passar aí pros outros. E outra coisa, também lembra que eu falei que
O Arão, ele não teve um castigo pelo bezerro de ouro. Lembra que eu falei isso, né? Aquele ídolo de ouro que eles criaram para idolatrar, enfim, tal. Daí meio que o Arão que encabeçou aquilo, foi, pô, ele matou um monte de gente, o Arão não foi junto? Como assim, né? Cara, ele faz algo muito pior com o Arão aqui nesse livro, né? Acredito que tem a ver também com isso, dele ter liderado essa ideia maluca aí do bezerro de ouro, né? Que não tem pé nem cabeça. E ele pagou bastante nesse livro, né? Meu Deus. Então, uma coisa que eu gostaria de comentar antes de começar a leitura aí dos capítulos em si. Então, vamos lá, gente. Sem mais enrolação, bora começar. O capítulo 1 são as ofertas queimadas, né? As ofertas de queima e tudo mais. Então, Deus instrui Moisés sobre o sacrifício de queima, que é uma oferta voluntária de um animal sem defeito. O animal é sacrificado no altar e seu sangue é aspergido ao redor do altar. A oferta é queimada no altar como um aroma agradável a Deus, né? Capítulo 2, ofertas de cereais. Descreve a oferta de cereal, que pode ser feita de farinha de trigo ou cevada, azeite e incenso. Parte da oferta é queimada no altar e o restante é para os sacerdotes. Então tudo isso eu acho legal a gente ir anotando, né? Porque, cara, é um livro muito difícil de ler, muito difícil. Então, muito fácil a gente esquecer. Então, acho legal anotar por tópicos, assim, pelo menos isso, né? Tem as ofertas de queimas, tem as ofertas de cereais, o capítulo 3, ofertas de paz, né? Instruções sobre a oferta de paz, que é um animal sem defeito, oferecido voluntariamente como uma expressão de gratidão a Deus. Partes específicas do animal são queimadas no altar como uma oferta a Deus, enquanto outras partes são para os sacerdotes e para quem oferece o sacrifício. Algo que eu vi mais nesse livro do que nos outros foi aquele aspecto da narrativa através das repetições, né? Então a gente vê muitas das ofertas sendo muito parecidas ou citando a mesma oferta em outro capítulo, né? A gente tem isso, então vocês vão ver aqui que algumas partes são bem parecidas com as outras, mas é por conta... Aí entra a minha interpretação que Moisés não escreveu isso. Foi uma história passada de geração em geração através da oralidade. Então eles tinham que falar bem, né? Tipo, martelar bem essas coisas. Pô, é difícil memorizar isso, né, cara? E aí para depois passar no papel. Então, até pode ser que ele tenha escrito alguma coisa, né? Também nesse tempo. Mas tem muita repetição, cara. Dá muito a entender que foi uma história passada aí de forma oral, né? Essa é a minha opinião. Então vamos para o capítulo 4, ofertas pela culpa, né? Descreve os procedimentos para as ofertas pelo pecado, que são oferecidas quando alguém peca sem intenção. Dependendo do status da pessoa, né? Sacerdote, líder ou pessoa comum, diferentes animais são oferecidos como sacrifício. Tem alguns animais que agradam mais a Deus que outros, né? O sangue do animal é aspergido no altar e o restante é consumido fora do acampamento. O restante do animal, né, pessoal? Não do sangue. Porque o sangue aqui deixa bem claro que não pode, né, comer o sangue junto e tudo mais, né? Que o sangue é vida, então tu não pode, tipo, tá botando a vida dentro de ti, seria equivalente a comer um animal vivo, né? Então, capítulo 5 e 6 eu anotei junto aqui. Lei sobre pecado e a culpa, né? Detalha várias situações em que uma pessoa pode pecar inadvertidamente e as ofertas que devem ser feitas para expiação. Inclui a restituição por roubo, a confissão de pecados e a oferta de sacrifícios específicos. E no capítulo 7, ofertas para tirar culpas. Estabelece as regras para os sacerdotes em relação aos sacrifícios, de paz e de ofertas completamente queimadas, incluindo como as ofertas devem ser divididas entre o Senhor, o sacerdote e o ofertante. E capítulo 8, consagração de Arão e seus filhos. Moisés consagra Arão e seus filhos como sacerdotes, realizando rituais específicos de purificação e ungindo-os com óleo santo. E agora a gente já entra para a primeira parte assim, da história, mas antes de tudo, eu gostaria de falar para vocês sobre as estantes da Evolukit. Como eu tô falando aí já há um tempo, eu vou me mudar daqui a pouco. Até tô aqui com parte da estante vazia já, de uma delas. Então eu vou mostrar para vocês que é muito, muito fácil desmontar, transportar essas estantes. Tem outros vlogs de viagem com essas estantes, né, montando e tudo mais, minha mesa também. Então, deem uma olhada aí, Evolukit, usem o cupom GêmeoS5 na hora de comprar, né? Tem vários modelos lá, mas eu aconselho essa linha montante, que é mais fácil de montar e tudo mais, de transportar, enfim. E muito resistente, cara, isso é muito resistente. Cada nicho desses aguenta 30 quilos, né? Se não mais, acho que até mais, né? Tem que ver certinho no site deles, mas se não me engano é isso, 30 quilos, cara. Então, é muito resistente. E é isso.
Vejam o Evolukit, é o primeiro link na descrição. Usem o cupom GêmeoS5 na hora da compra. E valeu, Evolukit, por ajudar o nosso trabalho. E bora pro capítulo 9, então, que é o primeiro dia de serviço sacerdotal. Arão e seus filhos começam a ofertar sacrifícios no tabernáculo conforme ordenado por Deus. E Deus manifesta sua presença ao aceitar os sacrifícios, e o fogo consome a oferta no altar. Capítulo 10, que é o pecado de Nabab e Abiú, que são os filhos de Arão. Então, um resuminho aqui, tá, do capítulo que eu fiz, que é uma das poucas histórias que a gente tem aqui, né? Que os filhos de Arão, Nabab e Abiú, cometem um grave erro ao oferecerem fogo estranho perante o Senhor, resultando em sua morte instantânea pela intervenção divina. Moisés instrui Arão e seus filhos restantes a não se lamentarem, advertindo-os sobre a importância da santidade no serviço ao Senhor. Ele também proíbe o uso de bebidas alcoólicas durante o serviço no tabernáculo e reforça as leis sobre o consumo das ofertas sagradas. Este episódio ressalta a necessidade de reverência e obediência absolutas no culto a Deus, destacando as consequências graves da negligência das ordenanças divinas pelos sacerdotes. Então, eles cometem esse erro, né? Eles violam, eles até fazem a oferta, mas eles fazem errado, e sendo que, é muito especificado nesse livro, né? Tudo muito bem ordenado que se deve fazer. E aí Deus vem e mata eles. O Arão teve muita chance aí, mas esse Deus aqui é bem impetuoso, assim, né? Ele mata, assim, sem escrúpulos, né? E, cara, eu encarei isso, não falo especificamente, eu encarei isso como um castigo para Arão, né? Por tudo que ele fez, aí os filhos dele vão lá e cometem erros como se não estivessem levando a sério, meu. O Arão, ele se mostra um personagem muito importante ali no início do Êxodo, mas depois ele vai, né, tipo, ele vai perdendo um pouco, assim, o respeito, né, que a gente tinha por ele. Então, realmente, né, Deus é impetuoso e tal, mata, mas acredito que tem muito isso, né, Deus fala que ele é ciumento e tal, né, lá pro Moisés, nos mandamentos também, que não é pra cultuar e tal, é um mandamento que é punível de morte por Deus, né. Então, acredito que foi sim um sinal aí de Deus diretamente para Arão. E no capítulo 11 nós temos as leis sobre animais puros e impuros. Deus instrui Moisés e Arão sobre quais animais são considerados puros e impuros para o consumo dos israelitas. São estabelecidas as categorias de animais terrestres, aquáticos e aves que podem ou não ser consumidos. Capítulo 12. Purificação após o parto. Instruções sobre a purificação ritual de uma mulher após dar à luz, incluindo o período de impureza e os sacrifícios necessários para sua purificação. Então essa parte da pureza, né, a gente vê muito de períodos assim, tipo, depois de, por exemplo, a mulher depois de menstruar, acho que isso vem mais adiante, né? Depois dela menstruar, ela tem que ficar ainda 7 dias meio que de quarentena ali, sem poder entrar no tabernáculo e tal, pra se limpar, né, espiritualmente, assim, pra ficar pura de novo. E isso pra várias coisas. E uma coisa que eu pensei, assim, também, lendo, que eu não comentei, vou fazer esse comentário agora, que, cara, é muita lei, é muita coisa mesmo, né, a ser obedecida, assim, e eu acho também que Deus deu não uma forma de punir, mas uma forma de botar mais nas rédeas o povo que negou ele, depois dele ter libertado o povo do Egito, depois dele ter feito o que fez, mostrado tudo que ele fez, eles terem lá feito o bezerro de ouro, né, cara? Enfim, e várias vezes já questionaram a Deus aí. É um povo aí um povo de pouca fé, né, cara? Esses primeiros aí do Êxodo, eles questionam bastante e tal, Deus. Então, acho que Deus também foi rigoroso, assim, pra, só quem me seguir realmente que vai ser merecedor mesmo, né, da terra prometida e tudo mais. E também tô fazendo isso lá pelos antecessores, né, e tudo mais. Aí vem Abraão, José né, todas essas pessoas, Jacó, né. Então tô fazendo isso muito mais por eles do que por vocês. Mas enfim, é a minha opinião, né? E também temos o capítulo 13, leis sobre a lepra. Detalhes sobre a identificação e exclusão de pessoas com lepra ou outras doenças de pele e os procedimentos para determinar sua pureza. E muito, tipo, é o sacerdote quem faz também, né? Essa purificação. Ou ele tem que ver o que a pessoa tem uma manchinha na pele, tem que ver se é lepra. Quem faz isso é o sacerdote, né? Então, a coisa assim, quem cuida disso é o sacerdote. Capítulo 15, leis sobre emissões corporais.
E aí regras sobre a impureza causada por emissões corporais, incluindo fluxo de sangue, sêmen e doenças genitais. Cita a doença, a gonorreia, né? É a doença aí, pelo que eu pude ler, que é a doença citada. Aí o fluxo de sangue seria a menstruação, né, da mulher. Mas enfim, aí vai falar, né, todas as regras de acordo com isso. E aí sim temos a segunda história aí, que é o capítulo 16, que seria o dia da expiação, né, o bode expiatório. Da onde que vem esse termo bode expiatório, né, o scapegoat. E tem a ver também com Azazel, né, também, né, nessa parte, e com demônios. No próximo capítulo a gente vai ver, né, então tem diferentes interpretações disso também, mas vou ler o resumo para vocês desse capítulo, tá? Então, capítulo 16, Deus instrui Moisés sobre como Arão, o sumo sacerdote, deve realizar o ritual anual do dia da expiação para purificar o santuário e o povo de Israel de seus pecados. O dia da expiação é um dos dias mais importantes do calendário religioso dos israelitas. Arão é orientado a entrar no Santo dos Santos do tabernáculo apenas uma vez por ano, no 10º dia do 7º mês, com ofertas pelo pecado e pela queima. Ele deve vestir vestes santas, incluindo uma túnica de linho e um turbante sagrado, e não pode entrar na presença de Deus sem essas vestimentas. Arão então deve sacrificar um novilho como oferta pelo pecado por si mesmo e sua família, aspergindo o sangue sobre o propiciatório no santuário. Em seguida, ele sacrifica um bode como oferta pelo pecado pelo povo, aspergindo seu sangue no propiciatório e diante dele. Outro bode, chamado de bode expiatório, né, o bode emissário, o bode expiatório, é apresentado vivo diante do Senhor, com as mãos de Arão sendo colocadas sobre ele, né, encostando nele, para confessar e transferir os pecados do povo para esse bode. O bode então é enviado ao deserto, simbolizando a remoção dos pecados do povo. Após esses rituais, Arão oferece o novilho e o bode pelo pecado, queimando suas carnes e suas peles fora do acampamento. O homem que conduziu o bode expiatório ao deserto deve lavar suas vestes e seu corpo antes de retornar ao acampamento. Este dia é um sábado de descanso para o povo, um dia de jejum e humilhação diante do Senhor, com uma expiação pelos pecados, para que eles sejam perdoados e purificados perante ele. E vamos falar também aqui sobre Azazel, que ele é citado aqui, é a única vez que ele é citado, né, Azazel, e temos interpretações diferentes sobre ele. Então, é aqui no versículo 20, né, do capítulo 16, que é o dia do perdão, né, o dia da expiação, enfim. Quando Arão terminar a cerimônia da purificação do lugar santíssimo, da tenda sagrada e do altar, então pegará o bode para Azazel, porá as mãos na cabeça do animal e confessará todas as culpas e faltas e todos os pecados dos israelitas. Assim Arão passará para a cabeça do bode os pecados do povo, então mandará o bode para o deserto. Então, como se ele estivesse passando para Azazel, né? Pegará o bode para Azazel, tá passando para ele, Azazel. Então tem, cara, diferentes interpretações eu vi aqui no livro. O meu livro de apoio, né, o guia da Bíblia, do Asimov. Até anotei aqui, deixei marcado para falar para vocês, que na versão de King James da Bíblia, né, da tradução inglesa, se não me engano foi a primeira, a palavra hebraica que traduz bode expiatório, né, scapegoat, tudo junto, que como ele fala, é Azazel. Então, nessa versão aqui, então a gente vê uma diferença de tradução. Nessa tradução, esse bode expiatório seria Azazel. Em algumas outras interpretações, o Azazel ele é um dos anjos caídos da Bíblia e que lidera legiões, né? Então seria um demônio. Então esse bode está sendo jogado para Azazel para ficar lá no deserto, né? Tipo, tirar, no caso, esse demônio e esses desejos, enfim, né? Esses pensamentos demoníacos. Então seria como se fosse um demônio. Dar esse bode para um demônio para tirar esse demônio do meio do povo. Então, né, tem essa interpretação, mas tem a interpretação que Azazel é o nome do bode expiatório. O que vocês acham? Lembrando, tudo que eu estiver comentando aqui, tudo que eu estiver falando, que vocês quiserem acrescentar, falem nos comentários, tá, pessoal? Então, continuando, capítulo 17, proibição de comer sangue, né? Como eu tinha falado, proibição de comer sangue de qualquer animal, enfatizando sua importância como símbolo da vida que pertence a Deus. E aqui a gente vai ter citação de demônio também, tá? No capítulo 17, no versículo 7.
Ó, fala assim, ó, daqui em diante para sempre os israelitas nunca mais oferecerão sacrifícios aos demônios do deserto, pois se fizerem isso estarão sendo infiéis a Deus, né? Os demônios do deserto, então será que tem a ver com o Azazel? Será que esse demônio aí que fica no deserto é Azazel? Pode ser, cara. Infelizmente a gente não tem muito mais detalhes sobre isso, e é uma parte que eu particularmente, eu acho muito legal de estudar, sabe, da Bíblia. Então, nesse capítulo, então só para fazer esse adendo, cita demônios do deserto, né? Então, capítulo 18, leis de santidade moral. Lista de proibições contra relações sexuais, né, incestuosas. Então vai falar, tipo, que não pode com mãe, com pai, vai abominar tudo isso, né? Qualquer relação incestuosa, vai falar e fala detalhadamente, tá? Adultério também. Então aqui não vai ser a morte, né? Já fala de adultério lá num dos mandamentos, 10 mandamentos, que seria passível de morte, né? Não cobiçará, não tem relações com a mulher do seu próximo, né? Do vizinho, enfim, adultério. E aqui não, aqui eles seriam expulsos, né, do povo. Então, será que é a tradução que tá certa? Será que a tradução que dá errado? Tem essa contradição mesmo? Porque vai meio contra os 10 mandamentos, né? Mas enfim, seguindo, homossexualidade também vai falar aqui, né? Fala aqui, ó, versículo 22. Nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isso. Então fala bem, né, especificamente sobre a homossexualidade. Então, lembrando, não é passível de morte, é de impureza, né, que fala. Também temos bestialidade, né, tipo zoofilia. E, enfim, práticas sexuais consideradas abominações por Deus. Mas aí tá. Vamos entrar nisso e fazer uma reflexão, né? Por exemplo, falei da escravidão lá, tipo, será que foi Deus quem botou essas leis de escravidão? Deus concordava com isso e tudo mais? Muita gente falou, não, é porque era o contexto da época, então Deus tinha que dar as leis conforme o contexto da época para os humanos, para o seu povo. E beleza, concordo, aceitei esse ponto, mas eu vejo parece que o pessoal escolhe alguma coisa. Então, porque isso, por exemplo, a homossexualidade, por exemplo, ela também não pode ser vista com esse contexto da época, né? Então, é uma coisa aí pra se pensar, assim, sabe, gente? Tô falando mais no caso da igreja, né? Que a igreja... Existem até algumas igrejas que aceitam, né, homossexuais, mas não aceitam o casamento entre eles. Então, mas a maioria não aceita, né? Não aceita nem a pessoa ser homossexual. Então, eu até entendo a questão do casamento, eu consigo entender, né? Daí tem tudo a ver com reprodução e tudo mais. A Bíblia fala bastante disso. Mas, assim, não aceitar a pessoa por causa disso e usar um versículo específico por conta disso. Então, tanta outra coisa que aceitam mudanças, né? De tipo, aqui tem coisa que fala que não é pro homem fazer a barba ou cortar o cabelo dos lados. E, tipo, é muito específico, tá ligado? Então, tipo, sabe, é pra todos nós sermos barbudos. Se vai seguir o negócio, segue tudo que fala ali, né? Não escolhe algumas coisas só. Então, tipo, a gente entra num ponto bem nebuloso aqui, bem de bastante discussão, mas essa é a minha opinião, tá? Pode ter sido que Deus passou isso para Moisés, né? Então falou isso pro povo ali se procriar, porque era pouca gente, né? Tipo, ali dos hebreus. Então tiveram um povo para se multiplicar. Então talvez ele tenha falado para isso, não porque, tipo, uma condenação como, sei lá, um incesto ou a bestialidade, sabe? Enfim, minha opinião, né? Mas vamos continuar, né? Capítulo 19, Lei do Amor ao Próximo. Diversas leis e mandamentos relacionados à santidade moral, incluindo amor ao próximo, justiça, honestidade e reverência pelos idosos. Capítulo 20, Castigo para diversos pecados. Então aqui vai falar penas e castigos prescritos para várias transgressões, incluindo idolatria, feitiçaria, maldições aos pais, adultério. Capítulo 21, Santidade dos sacerdotes. Instruções específicas sobre a santidade e restrições para os sacerdotes, incluindo quem eles podem se casar e quais corpos mortos podem ou não tocar. Então, outra coisa que mostra aqui que os sacerdotes eles podem se casar, né? E eu vejo, por exemplo, na igreja católica que tem que fazer o celibato, né? Então, tipo, na Bíblia, alguém me dá um spoiler, alguma parte fala sobre o celibato aqui?
Porque tudo que eu vi assim, de sacerdotes e pessoas que servem a Deus, elas, sabe, Deus fala muito assim que elas devem casar e tal, ainda escolhem, tipo, tem pessoas escolhidas para elas, né? Então, qual seria do celibato que eu não entendi? Né, é mais dos padres, né, dos católicos. Então, se alguém é católico e estuda bastante, por favor, me responde, porque eu realmente não entendo isso, tá? Capítulo 22 são as leis sobre as ofertas dos sacerdotes. Regras adicionais para os sacerdotes em relação às ofertas santas e como eles devem manter a santidade ao manuseá-las. Capítulo 23, festas religiosas anuais. Instituição das festas religiosas anuais que os israelitas devem observar, incluindo o sábado, a Páscoa, Pentecostes, né, a festa das trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. E capítulo 24, óleo e pão da proposição. Instruções sobre o óleo e o pão da proposição que devem ser colocados regularmente diante do Senhor no tabernáculo. Capítulo 25, ano sabático e ano do jubileu. Instituição do ano sabático a cada 7 anos, quando a terra deve descansar, e do ano do jubileu a cada 50 anos, quando as terras são devolvidas aos seus proprietários originais e os escravos são libertados. Capítulo 26, promessas de bênçãos e avisos de maldições. Promessas de bênçãos para a obediência aos mandamentos de Deus e avisos de maldições para a desobediência, destacando a importância da aliança e da obediência. Capítulo 27, votos e ofertas dedicadas. Regras para os votos que os israelitas fazem ao Senhor e como eles devem resgatar ou oferecer como sacrifício aquilo que foi consagrado ao Senhor. E terminamos aí Levítico, na minha opinião, o livro mais pesado, né, mais difícil de ler, por enquanto, da Bíblia. Me disseram já que o próximo Números, ele é bem difícil também, é mais parte genealógica, né? Então, mais um desafio aí pra gente, né? Eu gosto de ler as histórias, assim, e tudo mais, né? Porque eu mais gosto, mas sei que essa parte também é importante. Sei também, quero muito chegar lá nas profecias mesmo, ver os profetas, as profetizações, né? E tudo mais. Quero chegar nessas partes, tô louco pra ler essas partes. Mas vamos aos poucos, em ordem cronológica, para entender tudo certinho. Então, eu dei aqui as minhas interpretações sobre esse livro, porque eu acho que Deus passou isso para Moisés. Uma coisa também que a gente não pode descartar também, que Moisés pode ter botado essas regras para administrar o povo também, né? Falando, Deus me falou e tal, como eu comentei lá em Êxodo que ele pode ter feito. Não estou falando que Moisés fez isso, mas pode ter sido que sim, né? Que ele fez isso para organizar o povo. Porque até tem muitas coisas que falam, por exemplo, e aí a gente entra, cara, fazendo um comparativo muito tosco aqui, mas com a questão da indulgência. É bem no final aqui que Moisés vai falar que alguns animais, se eu não me engano, são sacrificados somente para o Senhor, né? E que são somente do Senhor. Mas se a pessoa, isso fala, tá? Mas se a pessoa estiver disposta a dobrar, né? Tipo, essa oferta, no caso, ela pode ter um pedaço dessa oferta que foi feita a Deus. Então achei meio estranho isso, eu não vou mentir, achei isso meio estranho. Uma coisa que é para ser só para Deus, mas se tu dobrar essa tua oferta, tu vai conseguir ter ela para ti, uma oferta que era para ser para Deus, né? Aqui, ó, é no capítulo 27, eu lembro porque, tipo, eu recém terminei o Levítico. Então, no capítulo 27, versículo 30, olha só. A 10ª parte das colheitas, tanto dos cereais como das frutas, pertence a Deus, o Senhor, e será dada a ele. Se o dono quiser tornar a comprar alguma porção dessa 10ª parte, pagará o preço marcado, mais um quinto, que ele dá uma tabela de preços assim. Então, preço marcado, o preço da tabela, e dei mais um quinto, sabe, para ter essa oferta de Deus, que foi feita para Deus, né, que pertence a Deus, e que foi dada a ele. Então, eu achei meio estranho isso. O que vocês acham? Abre margem para interpretação. O que vocês acham aí? Gostaria de ouvir aí a interpretação de vocês, a opinião de vocês. Acredito que eu tenha me alongado muito aqui nesse vídeo, mas é isso, né, gente? É muita coisa pra gente falar. Cada livro tem muita coisa pra gente falar. Mas foi isso o vídeo. Deixem um like, não se esqueçam de clicar no meu link do estante virtual, comprar minhas camisetas da loja, dar uma olhada no meu clube do livro. E no mais é isso, pessoal. Forte abraço e até mais.